Fala rapaziada, beleza? Pessoal, na aula de hoje trouxe vocês aqui no escritório da Al Capone para a gente ter um pouquinho mais de privacidade. Vou mostrar toda a parte de maquinário para vocês, tá bom? Vamos começar então. Eu trouxe alguns equipamentos aqui que é básico nosso, mas são equipamentos bons, tá? Em questão da gente falar de custo-benefício, até um equipamento um pouco mais caro. Todas as máquinas que eu trouxe aqui, tirando a de acabamento, essa detailer, que tem fio. A gente vai falar de máquinas sem fio, que a gente está entrando numa geração um pouco mais de máquinas sem fio. Por quê? Estão vindo máquinas fortes, com baterias boas para o mercado e fica muito mais fácil do barbeiro trabalhar. É uma máquina um pouco mais leve, tá? E não perde a potência delas, igual máquinas de 5.000 ou 9.000, beleza? Quando a gente fala disso daí, a gente está falando de potência da máquina, tá bom? 5, 7, 9. Vamos começar então pela queridinha dos barbeiros. A gente tem aqui uma Magic Clip, tá? Essa máquina aqui é uma máquina super leve. No caso aqui a gente está usando uma lâmina Fade. Já vou falar de lâmina para vocês. Maquininha simples, tá? Uma máquina leve, um custo-benefício ali bom pelo tempo que ela dura. Se você conseguir conservar, limpar ela, deixar tudo bonitinho, a gente vai passar até por manutenções de máquina depois, futuramente. Inclusive no e-book, tá? Já tem uma parte ali que a gente está falando um pouco sobre limpeza, desmontagem, limpeza de máquina, porque a gente não tem realmente empresas especializadas em todo o Brasil que fazem a limpeza das máquinas, então é o próprio barbeiro que acaba fazendo, tá bom? Então temos aqui uma Magic Clip, tá? Uma potência boa, a alavanca sempre vai estar nessa posição aqui, para quem nunca pegou uma máquina na mão, tá? Posição da máquina, a gente sempre vai trabalhar dessa forma aqui com ela, tá? Essa parte aqui realmente eles deixaram mais anatômico pro dedo polegar. E né, você observa aqui na parte de baixo, ó, ela tem umas cavidadezinhas, que você também vai encontrar essa anatomia nas tesouras. Depois a gente vai falar sobre isso daí, que é pra gente apoiar a mão e trabalhar com mais delicadeza, tá bom? Então a gente tem essa máquina que é uma Magic Clip. A queridinha também dos barbeiros aí, que é a Wall 100 anos. Isso aqui é uma edição limitada que saiu, uma máquina super potente, boa, tá? Inclusive eu acho que a marca Wall, ela não tá lançando mais dessa daqui, no momento que a gente está gravando as videoaulas. Já acabou, quem tem, quem não tem, ficou sem, tá bom? A gente tem uma Senior também, isso aqui é uma baita de uma máquina, tá? Uma máquina extremamente duradoura e forte. Inclusive tem a gente vai falar de lâmina daqui a pouco, e essa máquina aqui ela tem uma lâmina de cerâmica que ajuda na temperatura. Falando em custo-benefício, a gente está falando de máquinas aqui de mais ou menos R$1.200, R$1.500, eu não sei, porque ela é uma edição limitada, então provavelmente vai estar mais cara. Essa aqui, a Magic Clip, a gente está falando de uma máquina de mais ou menos uns R$700 a R$900. E a Senior, e a gente vai estar falando também mais ou menos de uns R$900 a R$1.000, tá bom? Falando em custo-benefício, hoje no mercado a gente tem opções de máquinas chinesas, tá? No caso, essa daqui é uma W-Mark, é uma máquina que no momento que eu estou gravando o vídeo também foi feito o lançamento dela e virou febre entre os barbeiros. É uma máquina com uma rotação um pouquinho mais baixa que, por exemplo, a Senior ou a Wall, tá? Essa daqui é a 100 anos, mas é uma máquina que atende super bem. A gente está falando de um custo mais ou menos de uns R$200. Então você cai da casa dos R$1.000 e poucos para R$200. Para quem está começando, é uma excelente opção. Eu quis trazer aqui para vocês, porque além dela ser muito bonita, o design é muito legal, ela vem com um preço muito legal para o mercado, tá bom? Falando de máquina de corte, gente, a gente vai falar de lâmina também das máquinas, que é muito importante, que são basicamente duas mais utilizadas, a Fade e a Taper. Diferença da Taper e da Fade, que são essas duas aqui. A gente vê, dá para aproximar aí, Rafão? Vê se você consegue ver, ó. As diferenças delas duas, uma é lisinha e a outra tem umas cavidades embaixo, um canal. Essa é um pouco mais macia, que é a Taper, tá? Ela é um pouco mais macia, serve para criança, é uma máquina que ela não é tão justa no degradê. Vocês vão perceber que conforme vocês forem fazendo degradê,
Essa máquina aqui que é a fade, né, o pente, ela vai deixar um pouquinho mais de marca se você não tiver uma mão boa, um movimento C-motion legal, e essa aqui deixa um pouquinho menos, tá? Por causa da angulação dela, tá? Essa aqui ela é um pouco mais reta, se você olhar de lado, ó, essa aqui ela vai ter sempre uma barriguinha, e essa daqui sempre vai estar mais reta, tá bom? Então, quando você tiver um pouco mais de experiência, você provavelmente vai querer trabalhar com uma fade, que você vai conseguir um degradê um pouco mais detalhado, e só que você consegue também trabalhar com essa daqui que é a taper, tá? Então, a diferença das duas, pessoal, essa daqui é um pouco mais macia, tá? Para você trabalhar com criança, tudo mais, e essa daqui é uma máquina para um profissional que está um pouco mais adiantado e quer um fade realmente um pouco mais justo, vamos falar assim, tá bom? Só que tem que ter uma mão boa, tem que estar com uma prática legal já. Lembrando, quando a gente está falando de pentes, que a gente vai passar agora, e máquinas, o pente ele sempre vai auxiliar você a cortar o cabelo. E a máquina, a potência da máquina ajuda. Só que o que realmente vai deixar você fazer um corte legal, um fade legal, é você trabalhar e ter a disciplina de todo dia estar ali treinando e treinar a sua mão, tá bom? É que nem você ser jogador de futebol, você tem uma bola boa, uma chuteira boa, só que se você não souber jogar, não adianta nada. Beleza? Vamos lá então. A gente falou da parte de equipamento, de máquinas de corte. Vou trazer duas máquinas agora para você de acabamento, que é a Slimline e uma Detailer. Essa Detailer ela é muito popular, tá? Provavelmente deve ser uma das mais populares hoje. Então aqui na barbearia a gente tem Slimline, a gente tem Detailer, a gente tem Kemei, que é uma marca também japonesa, a gente tem a Detailer sem fio, a gente tem a Outline também, que são duas marcas diferentes. Estou falando só dos modelos que são diversos para vocês, mas a gente vai falar de duas mais usadas hoje, que é a Slimline, que também é sem fio, é uma máquina super leve, bateria duradoura, tá? É uma máquina da marca Endes. Esse cortinho que foi feito aqui, não sei se dá para ver, Rafão. Normalmente as marcas da Endes, elas esquentam muito, tá? Então tanto a Outline quanto a Slimline, os barbeiros criaram o hábito de fazer esse corte para ter uma refrigeração maior na máquina, só que também entra mais sujeira. Então a manutenção precisa ser mais criteriosa, beleza? É uma excelente máquina também, máquina super leve para uso tanto de adulto quanto de criança, é super indicado. E a gente tem a mais popular, provavelmente do mercado e da UOL, ela é uma das profissionais um pouco mais em conta. A gente está falando de uma máquina aqui de uns R$700 ou mais até hoje, né? No mercado está subindo muito o preço das máquinas no momento que a gente está gravando o vídeo. E essa daqui que é a Detailer, que ela é um pouquinho, né? Principalmente por ser com fio, ela ficou um pouquinho mais abaixo do preço, deve estar mais ou menos aí uns R$400 em média a R$500, tá bom? Laminazinha delas sempre vai ser esse padrão de lâmina reta, tá? Não altera muito. O que vai diferenciar é, por exemplo, você pega essas duas máquinas que são leves e você vai trabalhar com uma Outline, que é uma máquina um pouco mais robusta, você tem que tomar cuidado com criança. Sempre falo de criança porque quando a gente fala de criança tem essa voltinha da orelha aqui, ó, que a maioria dos barbeiros que não tem a experiência, ou mesmo alguns que têm, acabam cortando as crianças por causa que a pele é um pouquinho mais fina e mais delicada. Beleza? Então a gente falou sobre máquina de corte, máquina de acabamento e agora a gente vai para os pentes das máquinas. Pente de máquina. A maioria das máquinas que você vai comprar vai vir um kit de pente desse daqui, ó, tá? Então a gente vai ter do número 8, às vezes algumas até o 9, tá? Até o meio, que é um pente de disfarce. E tem algumas marcas que não vem nem o pente meio, que é esse aqui, e nem o 1,5, que é esse aqui, que foram pentes criados para a gente conseguir fazer esse disfarce, tá bom? Que é o disfarce do fade. Então você vai precisar basicamente de 6 pentes para a gente conseguir fazer um degradê bem feito, que é do 4 até o pente meio, tá bom? Então é meio, 1, 1,5, 2, 3 e 4. Basicamente é isso. Tem pentes maiores? Tem, só que a gente usa muito pouco hoje em dia. Normalmente a gente faz uma base 3, igual vocês vão ver nas videoaulas, e depois a gente vem baixando até uma 0, até uma shaver, que eu vou mostrar agora para vocês, ou lâmina, beleza? Opção legal. Hoje em dia tem muito, antigamente, na verdade, tinha muito pente
que vinha, na verdade só tinha pentes de plástico. Hoje uma opção legal é você pegar esse kitzinho aqui, que é um kit que vem com essa travinha aqui, ó, de ferro, tá? Te dá uma estabilidade melhor de pente na máquina, não escapa. Acontecia muito antigamente de escapar o pente, você tá ali com uma máquina fazendo uma base e esse dedo aqui, ó, de apoio, ou a pessoa trabalhava assim, ou se ela trabalhava assim, ó, por causa que não tinha essa travinha de ferro, escapava. Escapou, caiu no chão, não prestou atenção, entrou K0 na cabeça do cliente. E antigamente não tinha fade, né? Não tinha degradê. Então, para consertar, era rapar a cabeça toda. Beleza? Feito então. A gente falou sobre máquina de corte, máquina de acabamento, falou sobre os pentes. E a última máquina que eu vou trazer para vocês... Ah, sabe o que faltou? Passar para vocês rapidinho, antes de ir para a última máquina. Esse pente aqui, ó. Vê se dá para aproximar aí, Rafão. Esse pente aqui é muito legal, gente. Esse pente aqui, essa lâmina, ela é de cerâmica, então ela evita esquentar, tá bom? Porque a rotação funciona da seguinte forma. É sempre uma lâmina parada e uma lâmina que trabalha como se fosse uma faca. E elas ficam raspando praticamente uma na outra e tendo atrito. Esse atrito deixa a lâmina quente, né? Esquenta. Então pode ferir também a cabeça do cliente e também você dá uma judiada na sua máquina, tá? Foi criado também uma lâmina, que é essa laminazinha branca aqui, ó, que você também acha em qualquer lugar, tá? Você acha no Mercado Livre, você acha na internet, muito fácil, ou nas perfumarias, ou em casas que distribuem equipamentos de máquina, que é uma lâmina de cerâmica, beleza? É uma ótima opção aí para quem está começando e esquenta muito a máquina, porque vocês realmente vão demorar para fazer um corte. Um corte normalmente que a gente demora 20, 30 minutos, tem aluno meu que demora quase 3 horas no começo, depois eles vêm abaixando o time, tá? Falando em time, lembrando que a gente vai falar sempre de padrão de 30 minutos por serviço, tá? Produção para você, tá? E também pensando no cliente, porque o cliente não tem o dia todo para ficar na cadeira e tem cliente que não tem paciência, tá? E realmente tem que dar uma limitada aí. Vamos lá, pessoal, última maquininha, a gente vai falar aqui da Ends, que é essa shave aqui, tá? Shave né, que significa rapar, tá? Depilar, enfim, no mundo dos barbeiros. E a gente tem essa maquininha aqui, que ela tem essa parte de lâmina aqui em cima, que são um monte de buraquinho, dá pra ver aí, ó, um monte de buraquinho. E o que acontece? Quando eu passo a máquina de acabamento, ou a máquina de corte, ou mesmo o navalhete, de cima para baixo, a favor do pelo, fica um cravinho, fica sempre uns pelinhos assim. E essa máquina é a máquina que ela, o pelinho ele entra aqui no meio e dentro dela a gente tem uma lâmina que fica passando e vai tirar esse cravinho. Ela praticamente entra dentro do poro pra gente cortar o cabelinho, para tirar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é a lâmina dela, tá? E essa lâmina é uma lâmina que a gente ela é removível, obviamente, e a gente consegue trocar, assim como a das máquinas de corte ou de acabamento, quando vão ficando velho, a gente acaba trocando. Isso é a lâmina da shaver, tá bom? Isso daqui também a gente consegue trocar, são todos refios, beleza? Eu acho que de equipamento é isso daí, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de insumo, vai falar um pouquinho do que a gente precisa na bancada e depois a gente vai dar uma vista completa sobre todos os materiais que a gente precisa. Fechou? Beleza? Dúvidas? Volta a aula aí, anota, tudo bonitinho, tá? A gente vai falar durante as aulas mais sobre máquina, por exemplo, a gente vai falar muito sobre níveis e alavancas, tá bom? Eu falei mais especificamente do que é cada máquina, mas no decorrer do trabalho a gente vai estar falando sobre alavanca e níveis das lâminas. Beleza? Tamo junto, valeu, obrigado por mais uma aula, é nóis!